Eu vou compartilhar com vocês nessa noite essa mensagem que ela foi poderosa na minha vida. Ela foi um divisor de águas na minha vida. E eu sei que não é novidade para muitos aqui. Talvez para os que estão chegando mais novos aqui sejam novidade, mas ela é, vamos dizer assim, é uma ministração que é um carro-chefe dentro da comunidade. Foi um divisor de águas na minha vida, trouxe um entendimento poderoso na minha vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Hoje eu vou fazer diferente, vou mudar um pouquinho. Betinho e Célio vão ver aí, porque eles já conhecem essa ministração. Abra em Gênesis 11. Eu vou falar de uma forma diferente essa mensagem hoje. Gênesis capítulo 11. Amém. Gênesis capítulo 11. Olha só o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e façamos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então olha, para que façamos um nome célebre e não sejamos espalhados por toda a terra. Marca bem isso. Agora olha Gênesis 12. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Vamos orar pedindo a revelação dessa palavra? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite, pela alegria, ó Deus, pelos louvores maravilhosos ministrados, pela apresentação da Beatriz, papai, pelas ofertas que foram trazidas no teu altar, pela consagração do Betinho, papai. Deus, como é bom estar na sua casa e celebrar e festejar, como é bom, pai. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, porque nós temos consciência que somos pecadores, que somos falhos. Senhor, não somos dignos, ó Deus, de estar neste lugar, mas, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu imenso amor, nós estamos aqui. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Te pedimos agora, Senhor, nos dê a revelação da tua palavra, Pai, nos dê entendimento da tua palavra, abre nossos olhos e ouvidos espirituais, leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor, papai, para que nada roube a nossa atenção. Está repreendido deste lugar toda ave de rapina, todo espírito que queira atrapalhar o culto. Somente o Espírito Santo de Deus é que tem liberdade para agir neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, todos nós temos uma preocupação com o futuro. Amém? Sim ou não? Nós temos uma preocupação como é que vai ser o nosso futuro, preocupação como é que vai ser a nossa velhice, preocupação com o futuro dos nossos filhos, em deixar uma herança, um patrimônio para os nossos filhos. Todos nós temos essa preocupação, nós temos uma preocupação, e eu não estou criticando isso, eu também tenho. Nós temos a preocupação de sermos bem-sucedidos na vida, e tudo isso é bom, mas Deus, ao criar o homem, Ele já deixou isso escrito. Deus, ao criar o homem, Ele já deixou o caminho do sucesso para nós. Ele fala, Deus, nós vamos ver isso, nós vamos ler em Gênesis. Deus, ao criar o homem, Ele criou o homem e deu ao homem o caminho do sucesso, aquilo que o homem deveria fazer para ser bem sucedido na vida. Por isso nós vamos hoje analisar aqui os dois caminhos do Éden. Dois caminhos começaram a ser trilhados. Dois caminhos, preste atenção nisso. Dois caminhos começaram a ser trilhados lá no Éden, pelo homem. E nós vamos olhar aqui hoje em qual dele nós estamos. Em qual desses caminhos nós estamos. Nós vemos que Adão e Eva tiveram dois filhos, aí Caim matou Abel, depois veio Sete, então ficaram Sete
e Caim ficaram vivos. E a partir de Sete e de Caim, começou ali essa linhagem, 2 caminhos. Qual será desses caminhos que nós estamos hoje? Será que nós estamos preocupados em fazer coisas, em construir coisas, ou nós estamos preocupados em gerar filhos à imagem de Deus? Porque essa foi a ordem que Deus deu ao homem. Vamos ler esse texto aqui? Olha só, Gênesis capítulo 2, abra no Gênesis 2 aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um texto mais específico possível aqui para ficar bem claro isso. Vamos pega no 1, pega Gênesis 1 a partir do 26. Olha só, então na criação nós entendemos o destino do homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, olha aí então, para que o homem foi criado? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Então veja bem, o que está incluído nesse texto todo aqui que nós falamos? Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, dá a ele uma ordem, não foi uma opção, foi uma ordem que Deus deu ao homem, de dominar a terra, governar a terra. Esse governo, esse domínio, o homem perdeu. Em Lucas, no capítulo 4, quando Satanás vem tentar Jesus, que Jesus está no deserto, aqueles 40 dias de Jesus no deserto, Satanás vem tentar Jesus, leva Jesus a um alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra, e fala: tudo isto te darei, se prostrados te darei, porque me foi dado, se prostrados me adorarem. E Jesus não contrariou Satanás falando: não, isso não é seu não. Pelo contrário, quando Jesus estava lá no monte, que ele estava para ser morto, que o povo estava vindo para prender ele, Jesus falou: aí vem o príncipe desse século. Então o governo da terra foi entregue a Satanás por Adão. Deus entregou a Adão, e Adão, no momento em que pecou, ele entregou a Satanás o governo dessa terra. Ele é o príncipe deste século. Esse governo foi tomado de volta por Jesus, lá na cruz do Calvário, e nos será entregue no milênio. Quando passar a grande tribulação, que aqueles que foram arrebatados com Cristo voltarem para a guerra do Armagedon e se instalar o tribunal de Cristo, após isso, nós iremos governar a terra por 1000 anos, né? Haverão os que vão governar, e haverão os que serão governados, e haverão os que estarão de fora do reino. Em qual grupo você faz parte? Seja sincero, irmão, sabe por quê? Porque se você está doente e não quer falar a sua enfermidade, você não é curado. Então de repente você olha hoje, e você fala: pelo caminho que eu estou tomando, eu vou estar fora do reino. Não, pelo que eu estou fazendo hoje, na obra de Deus, porque a tua posição no reino, ela está diretamente ligada ao que você faz no corpo, ao que você faz através do corpo de Cristo, não é? Então, e a ordem para você chegar a esse governo, a esse domínio da terra, a ordem, não vou falar do governo aqui do reino não, porque senão vai tomar um caminho muito longo. Vou pegar a outra coisa que está inclusa aqui nessa ordem de Deus. Deus falou para ele: olha, eis que tenho vos dado toda a terra por provisão. Então Deus disse: olha, se você seguir esse caminho aqui, você vai ter provisão completa, que é a nossa grande preocupação. Tudo isso que eu falei aqui, de nós conquistarmos, de sermos bem-sucedidos, tudo isso aqui é provisão que nós queremos para hoje, não é? Mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas. Esse é um versículo que todos nós sabemos de cor. Agora, seja honesto com você, seja verdadeiro com você. Está sendo uma verdade na sua vida? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Se despreocupando que as demais coisas Deus vai te acrescentar? Não é que você tem que largar do trabalho, você tem que parar, não, mas você tem que estar no trabalho, mas o que tem que estar no seu coração é a busca pelo reino de Deus. Você tem que estar na escola, mas o que tem que estar no teu coração é a busca pelo reino de Deus. Então, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, o Senhor Deus falou aqui nesse texto: olha, se vocês seguirem esse caminho, vocês terão provisão completa, terão governo, serão abençoados na terra, as suas gerações serão poderosas na terra. Então, dois caminhos começaram aqui: a geração de Caim e a geração de Sete. Vamos olhar na palavra de Deus essas duas gerações aqui. Olha em Gênesis 4, abra em Gênesis 4 aí. Estou gostando de ver aqui que todo mundo acompanha na Bíblia, gostei de ver isso. Gostei de ver, esse lugar tem crente mesmo, né? Eu pego no pé lá em Cruzeiro também a respeito disso, falando para o pessoal, quero todo mundo com Bíblia, anotando, escrevendo, acompanhando, é muito bom isso te traz aprendizado. Então olha só, vamos ver aqui então a geração de Caim, o filho mais velho. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice. Olha aí, o Betinho e Nath, Tubal-Caim, são uns nomes legais para a gente pôr aí, né? Não sei, de repente está sendo uma noite profética para vocês aqui. Já pensou você correndo atrás? Tubalzinho, vem cá, meu filho. Tutu. Tutu é para acabar, né? Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Veja bem, então, esse aqui é o caminho. Então, a humanidade começou em Adão e Eva. De Adão e Eva saíram Caim, Abel e Sete. Abel foi morto por Caim e começou dois caminhos aqui: o caminho que Caim traçou e o caminho que Sete traçou. Agora vamos ver o caminho de Sete. Gênesis capítulo 5. Olha aí, Gênesis capítulo 5, versículo 3 em diante. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos. E assim por diante, aí vai a genealogia de Sete. Qual é a primeira e mais saltante diferença que você vê nas duas genealogias? Olha só, quando fala da geração de Caim, fala o que eles fizeram. Volta lá no capítulo 4, olha lá o capítulo 4, vamos ler novamente lá o capítulo 4. Fala o que eles fizeram. 4, vamos do 20 em diante, Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, falou do que era referente ao que eles faziam.
os filhos aqui, começa a descendência de Caim, eles eram grandes proprietários de terras e pecuaristas, e não estou falando nada contrário a isso, eu também tenho terra, eu tenho fazenda, eu tenho gado que herdei do meu pai, não tem nada errado com isso, nós estamos mostrando aqui qual foi a direção de Deus e qual caminho cada um tomou, ok? Então não está errado ter coisas, está errado o teu coração estar nessas coisas. Então, veja bem, Jabal foi aí então o pai dos pecuaristas, ele teve grande propriedade, grandes porções de terra e gado. O nome de seu irmão era Jubal, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, então eles eram grandes músicos. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então foi aí o primeiro que trabalhou na área da metalurgia. Então fala da descendência de Caim, o destaque está nas coisas que eles fizeram, e na descendência de Sete fala do quê? Fala de algum filho de Sete, leia depois com bastante cuidado lá na sua casa, de algum filho de Sete, fala alguma coisa do que eles fizeram? Você pode ler, examinar, né, você que já ouviu essa ministração, já estudou, já leu, já vai ver que não acha, depois você que não viu ainda, vai ver lá em casa, você vai ver, vai examinar que não fala nada do que eles fizeram, mas fala o que a respeito deles? Que eles geraram filhos e filhas. Agora eu te pergunto, qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Deus falou para Adão fazer muitas coisas na terra? Deus falou para Adão construir cidades? A primeira coisa que Caim fez foi fazer o quê? Construir uma cidade em homenagem ao seu filho. Foi a primeira coisa que ele fez. Não é? Então, a geração de Caim são dos grandes conquistadores que fazem coisas. Que fazem coisas. A geração de Sete são daqueles que geram, que o que tem de... Não é que eles não fazem coisas. Então vamos trazer para a nossa realidade aqui. Não é que você não pode ter o teu comércio, a tua fazenda, a tua empresa, a sua indústria. Não é isso. É que o que mais se destaca na sua vida é gerar filhos e filhas. Aqui está a ênfase da palavra de Deus. Não é? É a pessoa lembrar... Ah, você conhece o Célio, você conhece o Betinho? Ah, eu sei, são aqueles homens de Deus, né? Tem um monte de gente lá na igreja deles. Está lindo, hein? Está cheio, Célio. Glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo. Então, são aqueles rapazes lá, eles têm um monte de gente com eles na igreja. Quer dizer, o que mais chama atenção na vida do Célio, o que mais chama atenção na vida do Betinho, é que eles geram filhos e filhas. Agora, já pensou se falasse do Célio, falava, não, o Célio é aquele grande empresário, tudo bem, ele é pastor, mas isso é em segundo plano na vida dele. O que está em primeiro plano é ser empresário, estaria invertido a ordem, a bênção de Deus estaria invertida na vida deles. Outra coisa que chama atenção no texto aqui, na geração de Caim, não fala a idade de cada um deles, olha aí no texto. Na geração no Gênesis 4, não fala quantos anos eles viveram. Agora olha no Gênesis 5, olha lá, vai lá no 9, versículo 9, versículo 6 em diante. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. De toda a geração dos filhos de Sete, é contado os dias, e de toda a geração dos filhos de Caim não são contados os dias. E qual é a lição que nós tiramos para isso? É que tudo que você faz debaixo da direção de Deus, está sendo contado diante de Deus. E tudo o que você faz fora da direção de Deus, não está sendo contado. Olha um texto que é muito forte, que ele me chama a atenção. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 21, 7:21, Mateus, olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mas olha a continuação disso aqui, que forte, irmão. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, o que esses caras estavam fazendo? Expulsando o demônio, curando enfermos, fazendo milagres, e em nome de Jesus. Era isso que eles estavam fazendo. Isso aqui está falando do dia do tribunal. Cada um de nós, um dia vamos nos apresentar diante do tribunal, aonde, segundo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, fala que as nossas obras serão provadas. Obras de palha, feno e madeira, e obras de prata, ouro e pedras preciosas. As nossas obras serão provadas. Então, essas pessoas chegaram diante do Senhor, falaram: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. O Senhor fala para eles, a palavra conheci aqui, no grego ela é oida, que conheci não é a melhor tradução, o oida no grego é aprovei. O Senhor olhou para eles e falou: eu nunca vos aprovei. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma obra para Deus, na qual Deus não estava. Tem muita gente fazendo obra para Deus, que Deus não está no negócio. Tem muita gente fazendo obra para Deus por soberba. Tem muita gente fazendo obra para Deus. O pastor vem aqui e fala: ó, gente, nós vamos trabalhar assim, nós vamos trabalhar em célula, vamos fazer assim, assim, assim. Se você pega e fala: não, mas eu prefiro fazer assim, você se encaixa nesse povo aqui. Irmãos, Deus fala na terra com os homens, e os homens com o líder, e o líder transfere ao povo. Deus dá uma direção aqui nessa cidade, na comunidade, para o pastor Célio, e o Célio transfere a vocês. Se Deus falou que tem uma forma de trabalhar, é essa forma que deve ser feita. E às vezes você faz do teu jeito: não, mas eu prefiro assim. Você se encaixa nesse povo aqui, está fazendo a obra para Deus, e Deus não está aprovando. Então nós temos os dois caminhos do Éden: o caminho daqueles que querem fazer o seu nome célebre, e o caminho daqueles do qual o Senhor falou: olha, você faz o que eu estou te mandando, que eu vou tornar o seu nome célebre. Então nós vemos que a geração que prevaleceu aqui foi a geração de Sete. Por quê? Porque a humanidade se corrompeu. Olha só, em Gênesis, no capítulo 6, volta lá para trás, Gênesis no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 5, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Então, quando a humanidade chegou no seu limite, preste atenção nisso que eu vou te ensinar aqui agora, quando o cálice da iniquidade do homem chegou no limite, Deus vem e age. Você já viu pessoas que estão dentro da cidade, ou que estão dentro da igreja, ou que você conhece na cidade, que vivem uma vida de pecado, não estão nem aí para as coisas de Deus? Pessoas que estão dentro da igreja, e anda todo relaxado, anda em pecado, e a gente tem aquela sensação de impunidade, fala: mas o cara vive fazendo um monte de coisa errada e não acontece nada. Isso se chama cálice da iniquidade. Todos nós temos um cálice da iniquidade. Então, cada vez que você pisa na bola, a medida do teu cálice vai enchendo, até que ele transborda. É nesse momento que o cálice da ira de Deus é derramado sobre a pessoa. Aí a pessoa perde tudo, aí de repente vem algo terrível sobre a vida da pessoa, né? Quando o cálice da iniquidade transborda. Aconteceu isso com toda a humanidade. O cálice da iniquidade da humanidade transbordou. Deus olhou e falou: não, me arrependi de ter feito o homem. Mas ele achou uma família que ele escolheu. Ele falou: não, essa família
eu vou dar continuidade na humanidade através dela. E Noé era descendente de quem? Olha aí em Gênesis no capítulo 5, Gênesis capítulo 5, primeiro no versículo 3, olha aí, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então começa aqui a descendência de Sete. Olha lá no versículo 27 do capítulo 5. Então vai falando de toda a descendência de Sete. Versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. Então qual foi a linhagem que prevaleceu? A de Sete ou a de Caim? A de Sete. A linhagem que fazia a vontade de Deus. Quer fazer o quê? Gerar filhos e filhas para o Senhor. Então você pode fazer o seu trabalho, ter sua empresa, fazer tudo o que você quiser, desde que em primeiro lugar no seu coração esteja o desejo de gerar filhos e filhas para o Senhor. Então a Bíblia diz que Noé teve 3 filhos, vai lá em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, Noé teve 3 filhos, versículo 1, e Deus dá uma ordem a Noé, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então aqui agora as águas do dilúvio baixaram e Noé vai começar a nova descendência da raça humana na terra. E Deus dá uma ordem a Noé, olha só, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual foi a ordem que Deus tinha dado a Adão? Multiplicai-vos e enchei a terra. A humanidade passou 2000 anos, então agora vem o dilúvio, e aí depois do dilúvio vem então, Deus começa novamente a raça humana, e ele começa com a família de Noé, que é descendente de Sete, que veio de Adão, e ele dá uma ordem a Noé: multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que a direção de Deus para o homem não muda. Então Noé tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, ou Sem, Cã e Jafé. Vamos ver a linhagem dos 3 filhos de Noé. Abre aí em Gênesis 10. Gênesis 10, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler aqui, olha só. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quidim, Dodadim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual na sua língua, segundo as suas famílias e nações. Então essa é a linhagem de Jafé. Observe novamente que não falou quantos anos eles viveram e nem que gerou filhos e filhas, só falou que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles foram proprietários de terra, só falou isso. Então agora olha a linhagem de Cã, versículo 6 em diante. Os filhos de Cã são Cush, Mizraim. Não é possível, Nath e Betinho, com tanto nome bonito que tem aqui, vocês não vão escolher um nome desse. É muito nome bonito na Bíblia. Cuxi, né? Já pensou que coisa linda? Cuxinho. Os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put, Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sebitá, Ramá e Sabaticá. E os filhos de Ramá, Sabã e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade. Isso aqui são nomes de cidades agora que ele construiu. Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra do Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Rebiote, Ir e Calá. Então começa a falar aqui da geração de Cã, e a mesma coisa. Não fala, depois irmãos, vocês vão ler com um pouquinho mais hoje em casa, o capítulo 4, o capítulo 5 lá, e vocês vão ver isso em casa, com um pouquinho mais de atenção, e depois o 10 você lê também, que você vai ver que não fala quantos anos essas gerações viveram, nem a de Jafé e nem a de Cã,
não fala quantos anos eles viveram, assim como foi com Caim, não falava quantos anos eles viveram, só falam o que eles fizeram. Então de repente, você pode, assim como a geração de Caim, de Cã aqui vai chegar, ele é filho de ele gerou Nimrod, que vai chegar até o Gênesis 11, lá onde nós lemos 11:4, que fala que eles fizeram grandes edificações, grandes cidades, foram poderosos construtores de cidades, poderosos donos de terra, mas não fala que eles geraram filhos e filhas, e não fala quantos anos eles viveram. De repente, você pode até ser lembrado aqui na cidade, ou na região, como um grande empresário, como um grande construtor, como um grande fazendeiro, mas será que ninguém vai falar de você que você gerou filhos e filhas? A herança maior que Deus quer deixar para nós, irmãos, não é que Ele não quer nos dar a terra, as empresas, pelo contrário, isso faz parte do pacote, mas a maior marca na vida de um homem e de uma mulher, tem que ser que ele gerou filhos e filhas. E aí eu te pergunto, está lindo de olhar aqui a igreja, a igreja toda cheia, quase todos os bancos cheios, nós estamos findando o ano, estamos chegando no final do ano, e eu quero fazer uma pergunta para você: quantas pessoas que estão sentadas aqui dentro que foi você que gerou? Irmãos, há muitos anos atrás, não lembro mais quantos anos, muitos anos atrás, eu fiz essa pergunta no final do ano, nós chegamos em dezembro, e eu estava pregando, Célio, e eu fiz essa pergunta, falei: irmão, o Otacílio sentado lá no lugar dos pastores assim, e eu perguntando para a igreja, quantas pessoas estão aqui porque você gerou, porque você trouxe para Cristo? E o Otacílio começou a chorar de soluçar, Betinho, ele começou a chorar de soluçar no banco, que ele começou a fazer uma análise, e ele viu que naquele ano, faz muitos anos, ele nem pastor ele era ainda da igreja, ele era obreiro na igreja, e ele começou a fazer uma análise, e ele viu que ele tinha feito muita correria, muita programação, muito piseiro, mas ele não conseguia se lembrar de uma pessoa que ele gerou para Jesus, que ele levou ao batismo, que ele fez o acompanhamento da pessoa, não conseguia lembrar um. E é isso que vale diante de Deus, irmãos. É muito importante você estar aqui nessa noite, é muito importante você entregar o seu dízimo, é muito importante você entregar a sua oferta, mas o que está contando diante de Deus, Salmo 90:12, Salmo de Moisés: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Os dias desses aqui que só edificaram coisas, não estão sendo contados diante de Deus, mas os dias daqueles que geram filhos e filhas, agora então você vai ver a geração de 100, os dias daqueles que geram filhos e filhas, todos eles são contados na Bíblia Sagrada. Irmãos, isso não é por acaso que está assim na Bíblia. O dia que isso saltou aos meus olhos assim, encheu o meu coração, não é por acaso, que a linhagem de um vai falando de um a um, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e gerou filhos e filhas, e de outro só fala, fulano, ciclano, e fizeram grandes coisas. Não é em vão, e você vê que essa linhagem que faz grandes coisas, ela desaparece da terra. A linhagem de Cã, a linhagem de Caim desapareceu da terra, e agora você vai ver que a humanidade mais uma vez se corrompe, e Deus precisa dar continuidade no seu plano na terra. Eu estava falando hoje cedo aqui para os obreiros que estavam cedo aqui, irmãos, Deus nos entregou Santo Antônio da Platina. Amém? Você pode ficar feliz por isso? Irmãos, isso aqui não é uma frase de efeito, viu? Nós temos muitas comunidades em muitos lugares, e em nem todas as comunidades Deus nos entregou a cidade. Um dia eu estava pregando em uma das nossas comunidades, numa cidade aí, e aí a mulher do pastor veio para o meu lado, Célio, toda triste, falou: pastor, bispo, o senhor nunca falou aqui na nossa cidade que o Senhor nos entregou essa cidade. Irmãos, eu vi a tristeza no coração daquela menina, porque realmente Deus não falou no meu coração que tinha nos entregue aquela cidade. E aqui sobre Santo Antônio da Platina, eu já venho falando há um tempo para o Célio, Deus entregou essa cidade para vocês conquistarem. Não é que é só nós que estamos certos, que as outras igrejas, não estou falando isso não. É que através da comunidade evangélica, uma grande obra, um grande avivamento vai ser feito nessa cidade. É isso que eu estou falando.
E Deus chamou você para fazer parte dessa história. E agora eu te pergunto, quantas pessoas nesse ano estão aqui dentro da igreja porque você trouxe para Cristo? Vai ter batismo domingo que vem. Quantas pessoas que você acompanhou, ganhou ela para Jesus, levou numa célula, convidou para vir no culto, né, fez com ela o acompanhamento bíblico necessário para ela se firmar na fé e levar até o batismo? Quantos, irmãos? Vou falar uma coisa para você, se não tem ninguém aqui dentro que você trouxe esse ano, é para você entrar em crise. É para entrar em crise, irmão. Porque você é da descendência dos que foram chamados para gerar filhos e filhas. Você faz parte dessa descendência. Então saia daqui hoje com isso martelando na sua cabeça: eu tenho que gerar filhos para Deus, eu tenho que gerar filhos para Deus, porque essa é a descendência que prevalece. Essa é a descendência que prevalece. O Senhor traçou um plano lá com Adão. Sete gerou filhos e filhas, a descendência dele prevaleceu. De Sete veio Noé. Noé agradou a Deus e Noé gerou filhos e filhas. De Noé saíram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Jafé e de Cã, nós lemos aqui agora, que eles fizeram coisas, mas não geraram filhos e filhas. Mas de Jafé, olha aí, vamos ver a geração de Jafé, de Sem. De Jafé nós já falamos, é o primeiro. Jafé, Cã, vamos ver agora a geração de Sem. Gênesis capítulo 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade, vai falando a idade e vai falando que gerou filhos e filhas. E dos outros não fala isso. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Então veja bem, a descendência de Sem foi a que continuou, né, o legado de Noé, que continuou o legado de Sete, que continuou o legado de Adão recebido por Deus. Agora, dessas 3 linhagens que estão aqui, mais uma vez Deus tem que intervir na terra. Gênesis 12. E Deus chama quem para continuar o seu projeto na terra? Deus chama Abraão. Gênesis 12, vamos ler. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de multidões, de muitos filhos e filhas. O projeto de Deus, que começou com Adão, que continuou com Sete, que foi para Noé, que veio para Sem, continua agora em Abraão. E Abraão é descendente de quem? Olha aí em Gênesis 11, versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão. Se você for ler aqui, é a continuidade da geração de Sem. Então Abraão vem de Sem, Sem vem de Noé, Noé vem de Sete, Sete vem de Adão, que recebeu a ordem de Deus para gerar filhos e filhas. Então, Deus tem um projeto para a terra, irmãos, que é a geração de filhos e filhas à sua semelhança, à semelhança de Deus. Então não são filhos e filhas naturais, nós são filhos e filhas à semelhança de Deus. Esse é o projeto de Deus. E você vê aqui que a linhagem que prevalece é a linhagem daqueles que fazem a vontade de Deus. Então você quer dar um futuro para o teu filho? Você quer garantir um futuro para o seu filho? Ensina ele a ser um ganhador de almas. Ele pode ser, está aqui meus filhos, né, são grandes profissionais, são bem-sucedidos na vida, mas eu ensinei eles a ganhar alma para Jesus. Hoje
a Carol estava falando, a gente estava conversando, e a Carol estava falando, né, do meio que ela vive na área médica ali, ela e o Tiago, eles estavam conversando a respeito disso, de que eles atendem as pessoas, e já falam de Jesus para as pessoas, e já convidam para ir na igreja, né? Outro dia, o Tiago estava atendendo uma das maiores empresárias do Paraná, ela é lá de Cascavel, e o Tiago estava atendendo ela, fez toda a lataria dela, né, Tiago? Fez pintura, deu uma chapeada nela, fez a lataria completa da mulher, né? Irmãos, nós estamos falando, essa mulher que nós estamos falando, é a 8ª fortuna do Paraná, a do Brasil, 8ª fortuna do Brasil, irmãos, quase, mas você é mais rico que ela, Betinho, você gera filhos e filhas, ela não gera. Então, veja bem, essa mulher, que é a 8ª fortuna do Brasil, né, uma senhora já, né, que o Tiago deu uma geral nela, fez a funilaria dela completa tal, um dia eles estão conversando ali, e aí ela deixa, né, extravasar ali para o Tiago, falando que não tinha paz na casa dela. Aí o Tiago imediatamente falou, não, mas eu tenho solução para isso também, você vai conversar com o meu sogro, ele vai atender você, e você vai. Então eles estão vivendo no meio deles, na área médica ali, consultando, estão na clínica, estão no meio dos amigos deles, e estão gerando filhos e filhas. Então, os meus filhos estão muito bem encaminhados, na área profissional, na vida profissional, mas a maior herança que eu estou deixando para eles, é o temor do Senhor no coração, e o desejo de gerar filhos e filhas. Essa é a minha maior herança. É a maior herança, Célio e Lurdinha, que vocês estão deixando para o Betinho, para o Mateus, é eles estarem aqui dentro hoje, né, e ter no coração o desejo de gerar filhos e filhas. Isso é a maior herança, é a maior herança, é a maior herança, pai e mãe, que você que está aqui, você está preocupado em deixar bens materiais, se o Senhor não voltar antes, que eu creio, que eu vou participar do arrebatamento, eu vou estar vivo no arrebatamento, eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento, eu creio dessa maneira, mas se o Senhor me levar antes, eu vou deixar bens materiais para os meus filhos, eles vão ter fazenda, vão ter imóveis, eles vão ter um patrimônio, mas a maior herança que eu estou deixando para eles, é que no coração deles existe o temor do Senhor, e eles estão gerando filhos e filhas para Deus. Esse ano, Carol e Tiago, foi um grande ano de grande conquista para vocês dois, vocês conquistaram materialmente muitas coisas, mas a maior conquista de vocês foram as almas que vocês ganharam lá naquela cidade. Maior conquista, Tiago, foi você batizar sua mãe, batizar seu irmão, isso foi conquista, essa é a herança. Por isso, Betinho, que você é mais rico que aquela mulher, porque você gerou filhos e filhas, e essa é a herança que nós temos que ter, queridos, esse é o desejo que nós temos que ter, de gerar filhos e filhos, mas começa então o Senhor, continua o Senhor com os seus planos, através de Abraão, mas a humanidade se corrompe mais uma vez, e então o Senhor tem que intervir na terra mais uma vez. Vai para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós paramos em quem? Como é que está a nossa genealogia? Nós começamos em Adão. Vamos ver se você lembra a genealogia. Adão, depois de Adão, quem que foi? Sete, Noé, Sem e Abraão. Paramos em Abraão. Agora Deus tem que intervir na terra novamente. Mateus capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então agora vem Jesus Cristo, que é da linhagem de Abraão, que é da linhagem de Sem, que é da linhagem de Noé, que é da linhagem de Sete, que veio de Adão, que recebeu a ordem de Deus. E o Senhor Jesus veio na terra, fez o seu ministério e deixou uma mensagem. Qual foi a ordem que Deus deu para Abraão, para Adão, que nós estamos estudando hoje aqui? Gerar filhos. Qual foi a ordem que Deus deu para Noé? Gerar filhos. Qual foi a ordem que Deus deu para Abraão? Gerar filhos. E Jesus Cristo, abre aí Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19.
Jesus Cristo, antes de partir dessa terra, ele deixou uma ordem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, qual foi a ordem do Senhor Jesus? Gerar filhos. Aliás, o Senhor Jesus, ele aprimorou um pouco. Bom, você sabe que o Senhor veio e tudo que estava no Antigo Testamento, que era da lei, Jesus aperfeiçoou, ele cumpriu a lei e ele deixou o padrão. Então quem acha que a graça é um tempo de liberdade, que é um tempo que você pode fazer qualquer coisa, você vai analisar que Jesus, o padrão da graça é um pouco mais elevado. No Antigo Testamento, o que era o adultério? Era ser pego no ato sexual. Se a pessoa fosse pega no ato sexual, ela era considerada adúltera. E no Novo Testamento, Jesus falou o quê? Olhou, desejou e cobiçou no coração, você já adulterou. No Antigo Testamento, o Senhor falou, olho por olho, dente por dente, né? Então era a lei do, você tomou um tapa, você dá outro, matou, você pode matar, era a lei do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que Jesus falou? Se alguém te bater numa face, se alguém te obriga a caminhar uma milha, sabe o que é? Que às vezes a gente não está no contexto histórico de Israel, você não consegue entender o que era isso quando ele falou isso para o judeu, quando Jesus falou sobre caminhar uma milha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, ande com ele 2. O que acontecia? Israel era uma colônia de Roma, né? Roma tinha escravizado a nação de Israel, tinha conquistado Israel. E aí, os romanos faziam o quê? Por exemplo, eles iam na feira lá e compravam frutas, verduras, coisas que eles compravam lá, e estavam passando assim, aí viam um israelita e falavam, você vem cá, carrega aqui as minhas sacolas aqui. Isso era o máximo da humilhação para um judeu, porque ele tinha que ficar carregando as cargas dos romanos. Então Jesus falou assim para ele, se alguém te obrigar a carregar uma milha, ande 2. Isso para nós hoje representa o quê? Aquela pessoa que você não tem paciência. Pensa aí aquela pedra no seu sapato. Lembra de alguém que é uma pedra no seu sapato? Ela prova a tua paciência. Jesus mandou você ter o dobro de paciência com ela. E aí, é fácil? O padrão de Jesus é fácil? Esse é o padrão de Cristo. E ele aperfeiçoou também a ordem de Deus. O Senhor nos mandou gerar filhos e filhas. Gerar filhos e filhas. Mas o Senhor Jesus vem e fala para nós fazermos discípulos, ensinando-os a guardar os mandamentos e levá-los ao batismo. É mais elevada a ordem de Jesus. Mas quando eu prego aqui, veja bem, eu prego aqui, o Célio prega, o Betinho prega, você prega aqui, e no final você faz um apelo, a pessoa aceita Jesus. Se a pessoa nasceu de novo, você gerou um filho e uma filha. Se você convida alguém para ir na célula, né, e a pessoa vai lá na célula, ela gosta e ela aceita Jesus, você gerou um filho e uma filha. Agora Jesus falou que não era para fazer só isso. Jesus falou que era para você fazer discípulo. Fazer discípulo. E fazer discípulo, vem cá, Betinho. Fazer discípulo é isso, ó. Eu prego o evangelho para o Betinho, então eu prego o evangelho para o Betinho, ele aceita Jesus, então ele agora, eu gerei um filho na fé, fazer discípulo é nós caminharmos juntos, é eu acompanhar a vida do Betinho, é todos os dias eu ligar para ele e falar, e aí Betinho, leu a Bíblia hoje? Como é que você está? Orou hoje? Vamos batizar? Domingo que vem tem batizado. Isso aqui é fazer discípulo. Mas tem uma hora na caminhada com o discípulo que o discípulo emperra, né? E você está caminhando e ele emperra, o discípulo não quer, aí você fala para ele, não, vamos no culto, e ele está lá, emperrado, que nem um jumento bravo, não vai. Fazer discípulo é fazer isso aqui. A hora que o teu discípulo falar que não quer vir no culto, ou que ele está cansado, porque só tem luta na caminhada, é você pegar ele e
Isso é fazer discípulo, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes nós pregamos o evangelho e falamos o quê? Eu já fiz minha parte, se ele quiser continuar, que continue. Jesus não falou isso não. Jesus mandou ensinar os mandamentos, a guardar os mandamentos e levá-lo até o batismo. Queridos, quer ser bem sucedido nessa terra? Quer que os seus filhos sejam abençoados, que as suas gerações sejam abençoadas? Ensine-os a fazer discípulos. Nós temos uma grande missão para cumprir nessa cidade. Nós temos, queridos, uma grande missão para cumprir nessa cidade. Eu falei um pouco mais específico hoje cedo aqui a respeito disso. O tempo no mundo espiritual, preste atenção nisso, no mundo espiritual, as coisas estão alinhadas aqui na comunidade evangélica para vocês conquistarem essa cidade. Só que o Célio, a Lurdinha, o Betinho, a Nath, os líderes que estão aqui, eles não vão conseguir sozinhos. Nós todos precisamos gerar filhos para o Senhor. Nós todos precisamos fazer discípulos para o Senhor. Tira um pouquinho da tua preocupação com as demais coisas. Sabe por quê? Você não tem tempo para fazer célula por causa das demais coisas. Você não tem tempo de vir em reunião por causa das demais coisas. As demais coisas estão te enchendo o coração. Você está muito carregado de preocupação com as demais coisas. E que o Senhor Jesus falou a respeito das demais coisas? Elas vos serão acrescentadas. Ele não mandou você correr atrás delas. Quando você guarda a vontade do Senhor, quando você faz a vontade do Senhor, as demais coisas, é aquela coisa assim, que você fala, nossa, parece que eu estou com muita sorte, as coisas estão acontecendo na minha vida, é o Senhor acrescentando. Agora tem gente que luta, trabalha e nunca sai do lugar. Por quê? Porque está invertida a ordem, está preocupado com as demais coisas. E se der tempo, ele busca o reino de Deus. Foi assim a ordem de Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Você está preparado para isso? Amém? Amém? Vamos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus, amém? Amém? Se coloque de pé então, que eu quero orar com você. Ô Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade nessa noite, Pai. Ó Deus, eu sei que um novo tempo está começando nesse local, nessa cidade, papai. Eu sei que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres valentes nessa cidade. Oh, Ramando e Calabassubi Andaraia. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pelo tempo oportuno que estamos vivendo, Senhor. Este é o tempo oportuno, este é o tempo que as portas espirituais estão abertas nesta cidade, Senhor, e nós estamos profetizando. Platina da Platina pertence ao Senhor Jesus. Santo Antônio da Platina pertence ao Senhor Jesus. Santo Antônio da Platina pertence ao Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que quando dois ou mais, ó Deus, ligarem algo na terra, seria ligado no céu. Nós estamos concordando com esta palavra, Pai, e te pedimos, nos dá graça para isso, nos dá estratégia, dê sabedoria ao pastor Célio, a pastora Lourdes, ao Betinho, Senhor, dê sabedoria aos teus filhos para conduzirem esse rebanho, papai, e que todos nessa região venham ficar espantados com a grande obra que o Senhor vai fazer através dos teus filhos que estão aqui nesta comunidade, em nome de Jesus, amém.